Mais um dia para honra e glória do nosso Senhor Jesus. Que a graça e a paz dele esteja sobre a tua vida. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de nós. Vamos orar, chamar a presença do Senhor para a nossa vida, para meditarmos na palavra dele. O Senhor colocou esse desejo no meu coração de fazer aqui um estudo no canal, de meditarmos na palavra dele, um capítulo por dia, de Gênesis a Apocalipse. E aqui eu estou. Amém? Então vamos ler, fazer uma leitura do capítulo e aquilo que o Espírito Santo vai colocando no meu coração, eu venho trazendo. Amém? Vamos orar. Amado Deus, Senhor, muito obrigada por estarmos na tua presença mais uma vez. Senhor, eu te peço, perdoa as nossas ofensas, os nossos pecados, Senhor. Que possamos perdoar, Senhor, quem tem nos ofendido. Assim como o Senhor é cheio de misericórdia, que possamos ter misericórdia. Nos ensina, Senhor, a sermos cada dia mais parecidos com o Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo no nosso meio. Senhor, fala conosco. Fala conosco aquilo que o Senhor deseja. Que possamos, Senhor, desejar não pecar contra Ti. Buscar andar em santidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém. Amém. Hoje estamos meditando em Deuteronômio, capítulo 10. Se você puder, se essa palavra falou o teu coração, se você tem acompanhado os devocionais e gosta, compartilhe, porque muitos estão com sede e fome da palavra de Deus. É isso que eu venho trazer, alimento espiritual para cada um de nós, não é só para vocês, para mim também. Eu preciso me alimentar espiritualmente. Cada um de nós precisamos do alimento espiritual, da palavra. Precisamos orar. Precisamos estar meditando na palavra, estar em constante oração, para a gente não ficar pelo caminho. Então, em nome de Jesus, ninguém vai ficar pelo caminho. Vamos juntos caminhar, juntos aprender a palavra de Deus. Então, não deixe de curtir e compartilhar a mensagem, se for algo que tem feito diferença na tua vida. Eu creio que fará diferença, porque tem feito diferença na minha vida. Vamos meditar na palavra. Capítulo 10, verso 1. Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras, e sobe a mim a este monte, e faze uma arca de madeira. Aqui Moisés já tinha feito as primeiras pedras. O Senhor tinha escrito nas tábuas as leis, os 10 mandamentos. Só que Deus manda Moisés descer depressa, porque o povo se apressava em pecar. Eles haviam construído um bezerro de ouro, um ídolo para eles adorarem, porque eles acreditavam que Moisés tinha morrido. Então eles se apressam em pecar, a fazer aquilo que Deus não se agrada, a ter outros deuses, a adorar outros deuses, ter idolatria no coração. Então, quando Moisés chega ao pé do monte e vê aquilo, ele lança as tábuas no chão e as quebra. Então, Moisés volta para a presença do Senhor. Moisés primeiro destrói o bezerro de ouro, repreende o povo, volta para a presença do Senhor por mais 40 dias e 40 noites. E ali agora tem a segunda tábua, que é esse capítulo de hoje. E naquelas 2 tábuas, verso 2, escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebrastes, e as porás na arca. Assim, fiz uma arca de madeira de cetim, e alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras. E subi o monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu o Senhor nas tábuas, o próprio Deus escreveu nas tábuas. Então escreveu o Senhor nas tábuas, conforme a primeira escrita, os 10 mandamentos que o Senhor vos falara
no dia da congregação no monte, do meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. E virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão, como o Senhor me ordenou. O cuidado que Moisés teve de fazer aquilo que Deus ordenou. É o cuidado que precisamos ter de fazer o que Deus nos ordena. Moisés, na primeira descida, com as emoções com que ele sentiu a ira, né? E também um pouco creio, né, de ver o povo e se indignar com o que o povo estava fazendo, com as emoções à flor da pele, ele joga as tábuas no chão. Precisamos seguir tudo conforme Deus ordenou e ter o cuidado de que quando vier algo que não é agradável aos nossos olhos, de não agirmos pela emoção, termos o cuidado, a cautela, o zelo, amém? Talvez Moisés poderia colocar no chão e ir lá fazer, mas a emoção era tão forte que ele não pôde controlar, não conseguiu controlar. Que possamos hoje pedir ao Espírito Santo que nos dê um controle emocional, um domínio próprio. Ontem, se eu não me engano, eu também falei sobre esse fruto do Espírito Santo, o domínio próprio. O Senhor tem falado muito esses dias. E talvez essa semana é o que precisamos exercer, não só essa semana para a vida, mas talvez durante essa semana se apresentem a nós situações muito complicadas que o Espírito Santo está nos revelando. Tenha domínio próprio. Controle as emoções. Corra para mim, se está difícil, corra para mim, para eu te ajudar. O Espírito Santo, ele nos ajuda. Olha, eu vou dar uma pausa aqui. Já aconteceu de eu estar no meio de um conflito, um debate, né? E ele chegou a um ponto que não é agradável, né? Em que um joga para o outro as falhas do outro. E o Espírito Santo bradou fortemente dentro de mim: se cala. Naquele momento, eu parei tudo, eu calei, não falei mais nada. E eu falei assim: tudo bem, eu vou me retirar para pensar. Vou pensar um pouco. Eu não falei mais nada. A pessoa teve a última palavra me ofendendo. Eu não falei mais nada. Eu me calei e fui para a presença do Senhor. E ali eu orei e eu clamei: Senhor, me ajuda, me perdoa por ter falado aquilo que não devia. E obrigada por ter me impedido de falar mais. Porque nós somos falhos, nós não podemos nos deixar ser dominados pelas nossas emoções. Deus nos deu as emoções. E elas são boas, sim. São um modo de preservação. O medo é um modo de preservação. Mas se em excesso nos prejudica, em excesso nos impede de alcançar aquilo que Deus reservou para nós. A alegria, as emoções são boas. O problema não são as emoções. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. O problema não é a ira, o problema é o pecar depois que se ira. Então, se nós temos as emoções, mas nós controlamos, nós conseguimos dominá-las, não tem problema. Não tem nenhum problema. Irai-vos, mas não pequeis. Amém? Sede santos como eu sou santo. É o que o Senhor tem dito hoje. O que Ele tem falado hoje. Sede santos como eu sou santo. Jesus Cristo foi envergonhado, né? Quando Ele se entregou para morrer por nós, cuspiram na cara dele, blasfemaram, falaram coisas, caluniaram, debocharam dele. E em todo o tempo ele ficou calado. Quando ele foi pedido que falasse, né? Fala. Ele falou apenas algumas palavras. Ele disse: tu o dizes. Quando perguntam se ele era o rei, né, dos judeus. Tu o dizes. Precisamos aprender com o nosso Senhor a dar a outra face, a calar, não querer ganhar todas as discussões e nos esconder em Deus. Quando eu saí daquela discussão, daquele debate, né, uma discussão mesmo, né, e fui para a presença do Senhor, eu falei: Espírito Santo, eu preciso de Ti.
acalma os meus ânimos, me dá sabedoria, o que eu preciso para resolver, porque eu precisava resolver aquela questão. O Senhor diz para a gente resolver as nossas questões, a gente não pode deixar como está. Eu preciso, para chegar diante da presença de Deus, estar bem com os meus irmãos, estar bem com os meus familiares. Então eu pedi ao Senhor a direção. E aí quando Ele me deu, acalmei, eu fui lá, eu pedi perdão. E eu expliquei com calma o meu ponto. E a pessoa explicou com calma o ponto dela. E ela também pediu perdão, primeiro partiu de mim. Ela pediu perdão também e podemos nos reconciliar. Assim nos ensina a palavra de Deus, a termos paz, a sermos mansos, a darmos a outra face, a nos calarmos, mesmo que sejamos, falem coisas que não são verdade sobre nós, a nos calarmos, porque é o Senhor quem fará justiça. E é o Senhor quem dará as estratégias. E é o Senhor que nos ensinará o modo correto de falar. Se eu continuasse falando ali com as emoções à flor da pele, aquilo não acabaria bem. Mas quando o Senhor me falou, se cala, e eu fui para a presença dele em oração, pedir direção. E quando eu voltei com a direção que Deus me deu e falei com Deus, Espírito Santo, prepara o coração para essa conversa da pessoa. Porque o meu coração estava preparado por Deus. Deus preparou. Eu pedi, Espírito Santo, prepara o coração dela. O Senhor preparou. E foi tão lindo o momento. Porque Deus preparou aquele momento. Nós, pessoas, seres humanos, somos falhos. Mas Deus é tão bom. E Ele nos ensina. Ele nos ensina no caminho. O Espírito Santo é a voz que te direciona no caminho a ser parecido com Jesus Cristo. Cristãos, pequenos Cristos, parecidos com Cristo. Precisamos ser parecidos com o nosso Senhor. Amém? Então, veio a lembrança desse acontecimento e eu creio que o Espírito Santo me lembrou para que, de repente, muitos de vocês sejam abençoados com esse testemunho. Verso 5. E virei e me desci do monte e pus as tábuas na arca que fizera. E ali estão, como o Senhor me ordenou. E partiram os filhos de Israel de Beerote, Bene, Jacã, a Mosera. Ali faleceu Arão, que foi o juízo de Deus, porquanto Arão fez o bezerro, ouviu o povo clamando por um ídolo e prontamente mandou, recolhe as joias e fez o bezerro para adorar. Então o juízo de Deus veio sobre Arão. E ali Arão faleceu e foi sepultado. E Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram a Gudgoda, e de Gudgoda, tem uns nomes difíceis, né? A Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Pode ser que algum nome eu fale não tão certinho, né? No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Pelo que Levi com seus irmãos não tem parte na herança. O Senhor é a sua herança, como o Senhor, teu Deus, lhe tem dito. Os levitas, a tribo de Levi, não tem parte da herança como as outras tribos, porque o Senhor é a própria herança deles. O Senhor é a nossa herança. O que Deus diz para Abraão, lá em Gênesis, se eu não me engano, capítulo 15, verso 1. Gênesis. É porque veio a memória agora, esse versículo é lindo e eu preciso trazer aqui. Gênesis capítulo 15, verso 1. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: Não temas,
Abraão: eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Eu sou o teu grandíssimo galardão. Em outra versão, eu sou a tua herança. Não tenha medo, não tenha medo. Deus é o teu escudo. É Ele quem te protege. Ele é a tua herança. Ele é a tua justiça. É Ele quem faz justiça, não somos nós. Não é a força do nosso braço, não são as nossas palavras que podem machucar o outro. Deus faz justiça. Se nós ferirmos como os outros nos ferem, nós estamos nos igualando, sendo iguais. E Deus nos ensina a dar a nossa face, a nos calarmos, a irmos para a presença dEle, porque Ele mesmo fará justiça. Ele é o justo juiz. Precisamos confiar no cuidado de Deus. Amém? Verso 10. E eu estive no monte como nos dias primeiros, 40 dias e 40 noites. E o Senhor me ouviu ainda por essa vez. Não quis o Senhor destruir-te. Porém o Senhor me disse: levanta-te, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que jurei a teus pais dar-lhes. Essa segunda vez, a gente vê no capítulo anterior, capítulo 9, que Moisés clama, intercede pelo povo, para que eles não sejam destruídos por Deus, pela ira do Senhor, por causa daquilo que eles cometeram, daquilo que eles fizeram, pelo pecado deles. E no verso 12 diz: agora, pois, ó Israel, é uma exortação à obediência, tá? Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor, que te andes em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. É para o nosso bem. É para o nosso bem que Deus entregou os mandamentos. Porque como um pai, e eu falei isso ontem, como um pai direciona um filho, como um pai fala aquilo que é bom e o que não é bom, assim Deus, Ele cuida de nós. Ele é o nosso pai. Ele é o nosso pai celestial. Não como os pais terrenos, porque muitos podem ser falhos, muitos podem falhar, e você pode falhar. Você pode ter um bom exemplo, né, paterno, glória a Deus por isso, mas pode ter tido um exemplo paterno de talvez abandono, de falta, um exemplo paterno até que estava presente, mas que teve muitas falhas, muitos erros. Deus não é homem. Deus é o bom pastor. Deus também é um bom pai. Não é como os pais aqui da terra. E você pensa no melhor pai do mundo, dessa terra, o melhor exemplo de pai. Pode ter certeza, Deus supera em muito esse melhor exemplo de pai. Deus nos amou primeiro, por amor, Ele entregou o único filho dele para que nós também fôssemos achegados a Ele, para que nós fôssemos reconciliados com Ele. Amém? Você tem acesso ao Pai, porque Ele te amou primeiro e porque Ele entregou o Filho dele, o único Filho, para também sermos filhos por adoção, por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, no verso 14 diz: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então, somente o Senhor tomou prazer em teus pais, para os amar. E a vós, semente deles, escolheu depois deles, de todos os povos, como nesse dia se vê, aqui aos teus pais, para os amar. Abraão, Isaque, Jacó. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Olha o que Moisés diz, o que é dito lá no Novo Testamento.
Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração. É um coração circunciso, um coração quebrantado. Não mais endureçais a vossa cerviz, não seja duro para a palavra, para a correção, para obedecer aquilo que Deus tem direcionado. Não endureça a cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas. Não tem como fazer barganha com Deus, fazer troca. Não tem como. E Ele não faz acepção de pessoas. Ele entregou o Filho dele ao mundo para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, não seja condenado. Ele entregou a todo o mundo, mas somente aqueles que creem terão parte da bênção, que é ter vida com Deus. Precisamos crer em Cristo Jesus para não sermos condenados com o mundo. Mas a palavra de Deus foi entregue para que todos ouçam, e todo aquele que crê e aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador será salvo, terá parte com Deus. Mas aqueles que não creem já estão condenados. Mas se enquanto estamos aqui houver arrependimento, há tempo. Porque durante a nossa vida Deus nos dá oportunidades. Não perca a oportunidade. Nós não sabemos do nosso amanhã. Nós não sabemos se a nossa vida será tomada. Se nós perderemos a vida por um acidente ou alguma coisa que aconteça, nós não temos o controle. E Deus fala que se nós estivermos na presença dEle, mesmo que haja morte, não haverá morte, porque nós iremos para a eternidade, teremos vida eterna com Deus. Mas a escolha é aqui na terra. A escolha é aqui. Não endureça a tua cerviz. Verso 18. Que faz justiça ao órfão. Deus faz justiça aos necessitados, ao órfão, à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. O Senhor dá aquilo que eles precisam. O Senhor os ama. Pelo que amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiros na terra do Egito. Pelo que amareis os estrangeiros, porque foram estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te achegarás. E pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Aqui está falando, e esse é o último versículo do capítulo, com 70 almas teus pais desceram ao Egito. Quando José chama, os pais, o pai dele e os irmãos, e a parentela para virem ao Egito, porque ainda estava naquele período de grande fome. Eles descem ao Egito, 70 almas, 70 pessoas, eram 70, eram 70. Toda a família de Israel eram 70. E quando eles saem do Egito, são libertos, porque a gente vê que eles vão livres para o Egito. José era o segundo maior em todo o Egito. E quando o rei do Egito morre, aquele que é o sucessor não sabe de José, não se lembra, não tem, e ele começa a escravizar o povo de Israel.
E o povo cresce cada vez mais, porque foi uma promessa de Deus entregue lá a Abraão também, que 400 anos eles seriam cativos, mas o Senhor os libertaria e seria uma grande multidão. Assim Deus cumpre as promessas. Talvez não no nosso tempo, mas nos nossos filhos, nos nossos netos. Tem promessas que são sim para o nosso tempo. Tem promessas que Deus nos entrega que são para a nossa descendência. Que nós possamos confiar no cuidado de Deus. Assim Deus fez grandes coisas para o povo de Israel. Assim Deus cumpriu a promessa que Ele fez a Abraão também, de ser bendita todas as famílias da terra. Não só a nação de Israel, todas as nações da terra são benditas por meio de Cristo Jesus. Cristo Jesus, a nossa herança, foi entregue por amor, se entregou por amor. O Pai o entregou e ele, por obediência ao Pai, se entregou por amor a nós. Que possamos recebê-lo como nosso Senhor e Salvador. Sermos obedientes, porque Ele é Senhor. Se Ele é Senhor, nós somos servos, precisamos obedecer. Ele sendo Pai, nós somos filhos, precisamos obedecer. E aquele que ama a Deus o obedece. Quer saber se você ama ao Senhor? Olhe para as tuas mãos, olhe para a tua vida. Você tem obedecido, buscado obedecer a Deus? Busque com todo o teu coração obedecer. Não por causa de religiosidade, não por causa de juízo ou por causa daquilo que falam que é o certo que precisa ser feito. Olhe para o Senhor, ame ao Senhor e por amor busque obedecer às palavras que Ele te entrega. Amém? Por amor. Quando saímos desse peso da lei, esse peso da religiosidade, nos achegamos à presença do Senhor, em que há liberdade. Não liberdade para pecar, mas liberdade do peso. Temos, o jugo que há sobre nós é retirado pelo nosso Senhor, porque nós entregamos a Ele o jugo. E Ele coloca sobre nós o fardo, que é leve. É leve. Que possamos amar a Deus e buscar obedecer. Amém? Obedecer ao nosso Pai Celestial. Em nome de Jesus. Vamos orar? Amado Deus, nosso Pai, como Tu és bom, Senhor. Obrigada, Senhor, por toda a direção que o Senhor deu nesse estudo. O Senhor falou ao meu coração. Sou eu quem estou falando aqui. Aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Mas o que o Senhor colocou no meu coração foi resposta para a minha vida. Obrigada, Senhor, por ser um Pai zeloso com os seus filhos. Dá a resposta a cada um. Aquilo que ele veio procurar como resposta, responda, Senhor. Seja o sim, seja o não, que a resposta venha, porque há livramento na tua resposta. Há livramento quando o Senhor manda: se cale, meu filho, porque eu farei justiça por ti. Não tente fazer com as tuas próprias mãos. Sou o teu Pai, o teu Senhor, e eu que te salvo. Que possamos ouvir as tuas doces palavras, em nome de Jesus, e obedecer, nos calando no momento de ira, no momento em que as emoções estão à flor da pele, Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo, nos encha da Tua presença, que possamos obedecer a Tua voz. Em nome de Jesus, visita cada um, Senhor, com a cura
todo aquele que chegou com alguma enfermidade, ou que tem clamado por um parente, um familiar que está enfermo. Aleluia, há poder no teu santo nome. E eu clamo pelo sangue de Jesus Cristo, que seja derramado sobre os enfermos e que eles sejam curados para a honra e glória do teu santo nome. E que possam ser testemunhas vivas daquilo que o Senhor tem feito. E que possam ser um testemunho vivo sobre ti, sobre as tuas obras, sobre o teu amor. Porque hoje o Senhor nos falou nessa palavra de amor. Falou da tua misericórdia, falou do teu amor sobre cada um. Que possamos ser obedientes, nos voltar para ti, buscar obedecer a tua voz, Senhor. Liberta aqueles que estão presos em amarras espirituais, presos em correntes, em prisões. Liberta-os, Senhor. Tira, Senhor, as escamas dos olhos, as vendas. Remove, Pai, em nome de Jesus Cristo. Olhos sejam abertos e que a palavra encontre uma terra fértil para crescer no coração. Que possamos, Senhor, desejar a Tua presença, amá-lo com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, em nome de Jesus. E que Jesus Cristo entre em nossa vida, em nossa casa, na nossa família. Que a salvação entre em nossa casa, na casa de cada um aqui representado. E que o Senhor venha fazer novas todas as coisas. Restaura as famílias, Senhor. Aquilo que foi destruído pelas nossas próprias mãos. Que o Senhor venha derramar da tua misericórdia sobre o teu povo. E todo aquele que clamar por Jesus, pedindo: Jesus, vem sobre mim, restaura minha casa, minha família. Que o Senhor venha ouvir a petição do teu povo e restaurar cada família. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Enche-os, Senhor, com a tua presença. Dá sabedoria, dá estratégia. Encha, Senhor, o coração deles com o amor a ti, o amor ao próximo. Senhor, o amor é fruto do teu Espírito Santo. Espírito Santo, eu te peço, frutifica em nós. Produza em nós os teus frutos. Que nós possamos frutificar. Estamos ligados a ti, a videira que é Cristo Jesus. Que nós possamos dar frutos, os frutos que vêm de ti, Senhor, que são teus, em nome de Jesus Cristo. E que a nossa casa e a nossa família seja abençoada por aquilo que o Senhor tem feito por meio das nossas vidas. Que nós não venhamos mais destruir, mas sermos edificadores, restauradores, em nome de Jesus Cristo. Abençoa o teu povo e livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor fale mais ao teu coração. Somos chamados a restaurar, a edificar. Somos chamados a nos calarmos. Quando queremos falar, queremos nos justificar. O Senhor nos chama a nos calar, porque Ele nos justificará. Ele é a nossa justiça. Ele é a nossa bandeira. É Ele quem peleja por nós. Amém? Creia nessa palavra e seja abençoado com essa palavra que Deus entregou hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Ou até o próximo vídeo. Amém? Temos mais de 700 vídeos no momento. Seja abençoado com a palavra de Deus. Compartilhe a palavra do Senhor. Não só no meu canal, tantos canais têm crescido, têm multiplicado a palavra de Deus. Busque aquele que fale da palavra. Busque aquele que está firme e que fala verdadeiramente a palavra. Amém?
e caminhe com o Senhor e com aqueles que Ele tem te direcionado a caminhar. Peça ao Senhor, Senhor, me apresente os teus amigos. É a oração que eu tenho feito. Senhor, me apresente os teus amigos. Porque Deus é o meu Senhor, o meu Salvador. Ele é o meu amigo, o meu melhor amigo. Isso Ele me falou lá atrás. Não há outro como Ele. Não há outro como Deus. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Nós temos amigos aqui na Terra. Somos falhos. Cada um de nós. Nós também falhamos muitas vezes como amigos. Precisamos ser cada dia melhores e precisamos nos lembrar que o nosso Senhor é o nosso verdadeiro amigo, pronto a estar conosco em todo o tempo, que está conosco aonde ninguém vê, no lugar secreto, aonde você se derrama na presença dele, né? Que se alegra, que dança, que chora, aonde você está. Você está na presença do Senhor. Se não está, corra para a presença dele, busque a direção dele. Não existe outro como Deus. Amém? Até o próximo vídeo. Até mais, se Deus quiser. Tchau.